Oi, Alice. Oi, Lucas. Oi, Arthur. A tia Tê tá aqui no Canadá pensando que bebezinho nasceu, mas que agora eu preciso mandar um presente. E eu preciso mandar um presente pros meus três sobrinhos. E daí eu fiquei pensando. Eu pensei em brinquedo, eles têm um monte de brinquedo. Roupa, eles têm um monte de roupa. Então eu tive uma ideia. Eu vou mandar uma história. E essa história foi contada para mim por um vovô indígena aqui do Canadá. E eu queria então contar essa história para vocês. Daí eu fiz um desenho, aí eu tive que fazer outros desenhos para poder fazer a animação, e aqui tá a história para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Depois me mandem um vídeo dizendo se vocês gostaram. Então, a história se chama A Jornada das Quatro Montanhas. Então, esse vovô, quando ele estava contando para mim a história, ele falou assim: quando a gente nasce da barriga da mamãe, a gente vai nascer e daí vai ter que subir e descer quatro montanhas. Tá vendo ali no desenho? Tem uma montanha, duas montanhas, três, e tem uma montanha bem grandona atrás das três montanhas, aquela que tá bem colorida. Estão vendo? Então, são as quatro montanhas. Então, o bebezinho nasce e na primeira montanha ele precisa da mamãe e do papai. Então, a mamãe e o papai ficam segurando ele no colo, eles levam o bebê para todos os diferentes lugares, eles têm que dar comidinha, eles têm que limpar a fralda. Então, o Arthur tá nessa montanha, na primeira montanha. Quando a gente chega no topo da primeira montanha, é que a gente já consegue fazer as coisas sozinho. E daí a mamãe e o papai podem segurar na mão. Então, o Lucas tá no topo da primeira montanha. E quando a gente começa já a fazer mais coisas sozinho, vai crescendo e tá pronto já para ir para a escola, por exemplo, para a escola das crianças um pouquinho maiores, a mamãe e o papai tem que ficar um pouquinho, tem que largar da mão, mas ficar ainda segurando em volta para que a pessoa consiga começar a caminhar sozinha. Então a Alice está começando a caminhar sozinha e logo logo ela vai para a escola, que não vai ser o jardim de infância, vai ser a primeira série e vai ter que aprender as coisas mais sozinha. Então, ela tá daí descendo a primeira montanha. Quando começa a subir a segunda montanha, é quando a gente chama de adolescência. Então, na adolescência, é um processo muito legal, porque é uma montanha de guerreiro. Então, esse guerreiro precisa ir sozinho para a floresta, e a floresta é dentro da gente. Nessa floresta, tem um tesouro, que é só daquela pessoa. E nessa floresta, essa pessoa tem que achar o tesouro. E é um tesouro tão legal, tão bonito. Na verdade, é um tesouro cheio de outros tesouros dentro desse tesouro. Então, dentro da gente, a gente tem vários tesouros. E a gente só acha esses tesouros quando a gente vai para a floresta. Quando a gente vai para essa floresta, a gente tem que se perder primeiro um pouquinho, para depois achar esse tesouro. Daí a gente se acha. Mas é nessa briga com a floresta, porque a gente acha que a gente sabe qual que é o tesouro, mas a gente não sabe. Quem sabe são as árvores. E as árvores tentam conversar com a gente, só que a gente não escuta, porque a gente está muito teimoso nessa fase da adolescência. Então a gente fica brigando com a árvore, e a árvore tentando mostrar pra gente onde é que está o tesouro. E a gente fica bem cansado. Mas na verdade isso é importante, porque a gente precisa crescer, de deixar de ser a criança que a gente estava sendo na primeira montanha. E daí, para fazer isso, para a gente poder crescer, a gente tem que deixar algumas coisas para poder ganhar outras. Então, vai aumentando a responsabilidade, mas também vai aumentando a autonomia. A autonomia é a possibilidade de a gente fazer as coisas do jeito da gente. Então, nessa montanha, quando a gente acha o tesouro, é bem legal. E quando a gente vai descendo a montanha, a gente vai aprendendo mais e mais sobre o nosso tesouro. E esse tesouro vai podendo deixar a gente mais feliz, vai poder fazer com que a gente se sinta bem no corpo da gente e vai poder fazer com que a gente se sinta feliz e valorizado pela gente mesmo.
Na terceira montanha, quando a gente começa a subir, a gente começa a perceber que esse tesouro não é nosso, esse tesouro não é da gente. Esse tesouro, para ele ter realmente valor, para ele poder funcionar e ser muito brilhante, ele precisa ser compartilhado com os outros. Ele precisa ser dividido e ofertado para outras pessoas. Então a gente começa a tentar oferecer o nosso tesouro para as pessoas que estão em volta da gente. E a gente então acha outras pessoas, um namorado ou uma namorada, que vão caminhar com a gente a oferecer esse tesouro para os outros. E eles também vão oferecer os deles. Quando a gente passa para o outro lado dessa montanha, a gente vê que o tesouro nosso não é só das pessoas que estão ao nosso em volta, ao nosso redor, é para todo mundo. Então a gente começa a oferecer o nosso tesouro para o mundo inteiro. E a gente começa a poder receber o tesouro dos outros também, né? Então o nosso tesouro só faz sentido quando ele é colocado com o tesouro de todo mundo. Todo mundo tem um tesouro dentro de si. Quando todo mundo acha e compartilha esse tesouro, a gente consegue fazer uma coisa muito legal junto com todo mundo. E daí quando a gente oferece esse tesouro, porque nessa montanha é a montanha do caçador, né? Que a gente está tentando alimentar a nossa comunidade com aquilo que a gente consegue fazer pela comunidade. Aí a gente começa a descer essa montanha e a caminhar em direção à montanha do vovô e da vovó, que é a montanha do idoso. Então a gente vai caminhando e vai vendo o que aconteceu em cada montanha. E daí, quem está caminhando nesse caminho são as pessoas que podem ajudar as pessoas que estão descendo de uma montanha e para poder subir para outra. São as pessoas que participam do que se chama de ritos de passagem. Quando a gente passa de bebê ou de criança para adolescente, de adolescente para adulto e agora de adulto para vovô e para vovó. Então, quando a gente chega daí na montanha do vovô e da vovó, a gente começa a subir essa outra montanha. Nessa montanha, a gente já é muito mais sábio. Então, nessa montanha, a gente já perdeu a arrogância, a brabeza da montanha do guerreiro. A gente já perdeu essa ansiedade da montanha do caçador e a preocupação de ter que alimentar todo mundo, porque agora a gente está sendo alimentado. Né? A gente pode parar um pouco e oferecer outra coisa para a comunidade. Nessa montanha a gente descobre que tem ainda mais presente dentro da gente. Que depois que a gente vai pelas 3 montanhas, vem mais um presente. O presente da paciência e o presente da sabedoria. Por isso que o vovô e a vovó precisam ficar com os netinhos, porque eles podem passar esse presente para os netinhos. Coisa que o papai e a mamãe estão muito ocupados ainda em alimentar a comunidade, e os guerreiros também não têm paciência nenhuma para fazer isso. O vovô e a vovó têm paciência e têm sabedoria que eles dão de presente para os netinhos. Então, e nessa montanha do vovô e da vovó, essa é uma montanha tão grande e tão bonita que para chegar no topo dessa montanha, a gente não tem como carregar mais o corpo, tem que deixar o corpo no meio do caminho. Por isso que as pessoas morrem. Ela morre para deixar o corpo, para poder continuar subindo a montanha. Então, quando ela morre, fica o corpo, mas o espírito da pessoa continua a subir. E quando ele começa a subir, o espírito da pessoa, ele consegue olhar para todas as montanhas que ele passou, pela primeira montanha, a segunda, a terceira, e ver todas as pessoas que ele ajudou, que ele transformou, que ele tocou. Então, esse espírito vê tudo o que aconteceu no passado, no presente e consegue até ver o futuro. Então, ele vê todas as pessoas, todas as crianças, todos os adolescentes e todos os adultos e todos os vovôs também, né? E ele vê tudo de uma outra perspectiva para poder chegar nesse topo e para poder ajudar do outro lado. Então, na montanha do vovô e da vovó, quando tem essa nuvenzinha cheia de colorido, essa nuvenzinha são os espíritos que também estão junto com a gente em todas as montanhas, tentando ajudar de uma outra forma.
Então, essa história, quem me contou foi o vovô John Cryer, que é um vovô indígena Cree aqui do Canadá. E eu achei que é uma história muito bonita para que vocês entendam dos três, o Arthur, a Giovana, Giovaninha, a Alice e o Lucas, que na vida da gente a gente tem essas 4 montanhas e que todo mundo da família tá aqui para ajudar vocês a caminhar nessas montanhas. Mas não é só a gente, tem nós, a família, tem o mundo inteiro e tem todos os espíritos daqueles que já vieram, daqueles que vão para vir, para ajudar a gente a subir essas montanhas e chegar na montanha do vovô. Porque a gente nasce para poder chegar na montanha do vovô e da vovó. Então, esse vovô que contou a história para mim falou assim, que a gente nasce e o objetivo da vida da gente é ser um bom vovô e uma boa vovó para todo mundo, não só para as pessoas, mas para as árvores, para os animais, para as águas e até mesmo para as montanhas. Então, eu acho que é uma boa história para a gente lembrar e eu queria dar essa história então para vocês. Um grande beijo. A tia T tá com muita saudade e eu vou tentar ir ver vocês então em fevereiro do ano que vem. Um beijo.